E como é que vai ser esse exercício? Ele vai ser um pouco longo, mas é para desenvolver a sua competência de contar história mesmo. Tá? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, pensem em uma experiência de vida, alguma experiência que você teve na sua vida, para contar para as pessoas que vão estar no seu grupo. Tá? Então, pense numa experiência uma experiência que você teve na sua vida. Sei lá, um dia que você foi para a praia, uma viagem, você escalou uma montanha, você andou de moto, você, sei lá, operou alguém, enfim, alguma experiência, você comprou um produto de alguém e, sabe, pensa numa experiência que você teve. Tá? Alguma experiência que você teve. Tá? Então, o primeiro passo é pensar na experiência que você quer levar para as pessoas, que você quer contar para as pessoas. Tá? E como que você vai contar que é o mais interessante. Então, vamos imaginar que o grupo sou eu, o Alexandre, a Estela e a Miriam. Tá? Nós 4 aqui estamos no mesmo grupo. O que vai acontecer? Eu vou contar minha história para vocês 3. Só que eu vou contar minha história durante 2 minutos. Eu vou ter 2 minutos para contar essa minha história, essa minha experiência. Tá? Só que você só vai poder descrever as informações visuais. Você só vai poder descrever nesses 2 minutos o que você via. Então, eu estava numa praia, essa praia era linda, era grande, e tinha gaivotas voando no céu azul, nuvens no final da praia, eu via as ondas batendo nas pedras, crianças brincando, jogando bola, areia bem clarinha no meu pé, eu estava de sunga preta. Então, o que eu estou fazendo? Descrevendo tudo que é visual. E aí eu decidi ir até a praia, ir até o mar. Eu comecei a olhar e percebi que a água estava límpida, eu conseguia ver meus pés, as conchinhas de baixo, de vez em quando a onda, eu via a onda batendo em mim. Daí eu comecei a imaginar, puxa, será que a onda pode bater, pode ficar muito alta, é melhor não ir muito pro fundo? Eu estou na imaginação, mas imaginação descrevendo visual. Então, o tempo todo eu estou descrevendo a questão visual da minha experiência. Aí eu me vi dando braçadas, até mais o fundo, olhei lá de dentro da água, lá para a praia, e vi, nossa, como a praia era grande. Nossa, como ela era comprida. E tinha muito mais gente que eu imaginava. Mas era um dos poucos que estavam na praia, que estavam dentro da água. Eu percebi que ela estava dentro da água. Eu percebi que quase errei. Aqui eu fui falar de temperatura. Eu ia falar e essa água estava gelada. Né? Então, opa, eu teria errado. Nesse momento eu teria, opa, falei que eu não devia. Né? Fui pro sinestésico. Então, a ideia é ficar 2 minutos contando a sua experiência só no visual. E se de repente você se perceber, puxa, fui para auditivo ou fui para o sinestésico, para, volta e continua a história. Aí eu vou ter 2 minutos para contar essa história só usando visual, 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 visual. Terminou os meus 2 minutos, o Alexandre vai contar a história dele usando só visual. Aí a Estela vai contar só a dela, contando visual, e a Miriam vai contar a dela usando só visual. Todo mundo contou a própria história usando visual. Minha vez de novo de contar a minha história, só que só usando informações auditivas, sonoras. Só o que era sonoro. A mesma história. A mesma história. A mesma história, só que dessa vez só sonoro, 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 sonoro. A gente chega no final da história. Você tem que chegar no final da história. Independente. Tá bom. Independente, porque você só vai ter 2 minutos. Tá bom. Para contar cada história. Então, a ideia é treinar o desenvolvimento. A gente vai estar treinando o desenvolvimento do nosso vocabulário aqui. Mais para frente, vocês treinam botar o guerreiro junto com essas... Uma competência de cada vez. Se misturar 2 ao mesmo tempo para treinar, vai complicar o tic-tac. Então, vamos lá, uma de cada vez. Então, aí que você vai contar a mesma história, a mesma experiência, só no auditivo. Então, eu ouvia de longe as gaivotas, o barulho das gaivotas, o barulho do mar, o som das ondas batendo na pedra. E aí eu pensava comigo mesmo. Auditivo, né? Pensava comigo mesmo. Eu estava o quê? Ouvindo. Eu me ouvia. E eu pensei comigo mesmo. Essa água deve estar uma delícia. Eu estou comentando. Comentários são auditivos. Né? E aí minha mulher fala comigo, por que você não vai para o mar? Por que você não pula nessa água? Deve estar gostosa. Vai lá. Deixa de ser bobo. Aí na hora eu suspirei. Fiz um som. Suspiro, som. E, opa, eu ia para o sinestésico. O visual, comecei a correr, né? Então, opa, deixa eu voltar aqui, tenho que continuar do auditivo. Né? Sim, ouvi os barulhos dos meus pés pisando na areia e me aproximando cada vez mais, e o som ficando cada vez mais impactado
pela água que já estava na areia. Opa, já foi para o visual. Entendeu? Então, a brincadeira é conseguir construir a história, contar a história, usando o auditivo. 2 minutos de novo. Aí o que vai acontecer? O Alexandre vai contar a história dele no visual, a Estela dele dela no visual e a Miriam dela no visual. Desculpa, no auditivo. Todo mundo contou no auditivo. Aí, minha vez, pela terceira vez, no sinestésico. No sinestésico, que são o quê? Emoções e sensações físicas. Então, pisando, tocando o meu pé na areia quente, queimando a sola do meu pé naquela praia, senti a brisa batendo no meu rosto, ao mesmo tempo, tanto calor que eu estava, o suor escorrendo no meu rosto também. Estava tão quente, tão abafado, que eu comecei a ficar ansioso. Então, eu estou buscando o sinestésico, que são emoções e sensações táteis, temperatura, pressão, sensações de toque, enfim, são os sinestésicos em geral, emoções, enfim. O gustativo e o olfativo também pode, para dar um pouco mais de... Se você quiser inserir no sinestésico o gustativo e o olfativo, pode inserir ali também, tá bom? O Alexandre vai ter 2 minutos, a Estela vai ter 2 minutos e a Bini vai ter 2 minutos. Todo mundo terminou de contar a própria história, né? Uma vez no visual, uma vez com foco no auditivo, uma vez no sinestésico, você vai contar mais uma vez essa história. A 4ª vez. Prometo, é a última vez. Você vai ter mais tempo. Eu vou te, ao invés de 2 minutos, você vai ter aí 3 minutos. 1 minuto a mais para contar essa história. Só que você vai contar com todos os detalhes que você anteriormente separou. Legal? Essa atividade que vocês vão fazer. Então, eu vou pedir para vocês se organizarem no tempo.